E tem blogueiro falando que mofo não é ruim. Comida com mofo, posso tirar a parte com bolor e comer o resto ou tudo deve ser descartado? O nutricionista responde. E tem óbvio, né? Como não deixar de lado a Raquel Landim, porque a gente está falando aqui da carne podre que foi vendida, que foi entregue para o povão, que foi colocada, inclusive, pelo governo federal. E eu tenho o vídeo da Raquel Landim aqui para vocês, um trechinho. Engraçado, né? Tem uma pessoa aqui no nosso chat dizendo assim: dá para o seu filho comer, Raquel? E aí a gente fica rindo, porque quantas vezes eu, como mãe, às vezes estou com um biscoito no armário, olho a data de validade e jogo fora por medo, porque eu falo assim: nossa, mas será que isso aqui já está podre? E às vezes você prova e fala: não, acho que ainda não. E às vezes você tendo uma indicação de que, olha, passou da data de validade, não é que tá podre, você ainda pode dar para a criança comer. Você evita o desperdício. Só que as pessoas simplesmente, elas querem levar o debate por baixo, elas querem partir para agressão, Josias. Não, e não só isso, tem a ver com o preço dos alimentos, tem a ver com a qualidade, tem a ver com a distribuição, tem a ver com toda a nossa linha de produção. E tem Você viu o Rui Costa, não? Rui Costa está na área. Rui Costa também falou para comer laranja. Olha, se não tiver laranja, tem outra coisa, Paulo. Aqui, ó, para você. Por exemplo, a laranja. A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram uma tese reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, é outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Para que baixar a alíquota? Quando ele fala alíquota, para quem não sabe, é o percentual da carga tributária que vai incidir sobre aquele produto, aquele bem, aquele serviço. E tem o Lula falando ao contrário, em aumentar a alíquota. Olha essa, Paulo. Você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, você tem imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia. A picanha já saiu do discurso. Paulo, me ajuda, vai. Cadê aquele? Eles ficam doidos quando você fala que vai pegar a picanha com aquela capinha de gordura na farinha com a porra de uma cerveja gelada. Cadê, Lula? Cadê? Né? Enfim, o churrasco de abóbora, né? Que eu, inclusive, gosto, né? Acompanhando belas carnes ao lado, obviamente. Né? E, olha só, se você quiser comer carne, acho que a chave tá ali, né? O cara quer comer uma carninha melhor, ele pode pagar o imposto por isso. Até o bife que você mastiga ali de vez em quando, meu amigo, você tem que pagar imposto. Eu continuo dizendo, imposto é roubo, né? É assim que funciona nesse país. Agora, o que eu vejo, eu acho que a fala mais escandalosa é a sobre a laranja. Aquela é extremamente escandalosa. E aí aqui a gente tem várias coisas que precisam ser analisadas, tá? E aí eu peço desculpas, que eu não tô querendo generalizar, mas o agro tem que acordar, tá? Galera do agro, acorda, não é de hoje que vocês estão dormindo no ponto, não é de hoje que vocês estão só aproveitando aí a questão do dólar alto para poder vender a safra antecipada para a China, né? E ali ele fala, olha, o Brasil é um dos maiores produtores. Exato, o estado de São Paulo e o estado da Bahia são dois dos lugares que são os maiores produtores de laranja no mundo, né? E aí, o que acontece? A safra está vendida para fora já, não tem como atender o mercado interno. E o Brasil, olha que coisa louca, como um dos maiores produtores de laranja do mundo e de café, vende tudo para fora e fica aqui as sobras das safras para o Brasil. Né? No caso do café, fica praticamente só sujeira, por isso você toma tanto café extra forte, cheio de sujeira aqui no Brasil, né? Com alíquota imposto lá na Lua, e isso não muda. Né? Então, o governo Lula é uma piada, eu vou falar sobre isso, mas a gente está na hora de começar a cobrar um pouquinho o agro também, para começar a trabalhar um pouquinho mais pela direita.
né? A direita trabalha bastante pelo agro. E se o agro não acordar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles, com a polícia e com as Forças Armadas, que eram extremamente defendidas pela população, principalmente o povo conservador, e depois foram abandonados. Esse movimento aí, ó, não está demorando, não. E olha que eu prezo, dou muito valor para os amigos do agro, né? E não é de hoje que eu estou falando isso. Agora, um ponto que é importante, acho que isso descreve bem. Marco Satier e audiência. Ontem eu almocei com um amigo venezuelano, tá? E que ainda tem família lá. E quando a gente estava conversando sobre essa questão da laranja, eu olhei para ele, ele tava com a cara assim de frustrado. Eu falei, você já conhece esse discurso, né? Ele falou, já. E quando ele começa, é só ladeira abaixo. É o que a gente está vendo, tá? É o que tá. O Brasil ele entrou num processo de venezualização, onde o governo precisa falar, não, se a laranja tá cara, come outra coisa. E, olha só, já tem uma catarse entre a população. E o que essa catarse diz? Você tem agora o fiscal de carrinho. Porque se você, de repente, não compra chocopinho, ou achocolatado chocopinho, nada contra quem gosta, né? Você está esbanjando, você é pobre premium. Você não pode comprar Nescau. Né? Você não pode, de repente, tomar um vinho chileno que a garrafa custa R$30. Você tem que tomar lá o Cantina do Vale, que é o negócio desce rasgando, né? R$5 a garrafa. E se você achar ruim, é porque você não tem consciência social. Né? Nós chegamos nesse ponto, onde eu vi uma coisa que eu fiquei indignado. No Rio de Janeiro, vendendo-se picanha podre de enchente. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? É a situação que o Brasil está chegando. A gente está chegando no ponto de começar a comer lixo. Ponto. Então, assim, até quando a gente vai ficar acostumando com a teoria da janela quebrada, olhando as coisas piorar e falar, não, tudo bem. É igual aquele meme, né? Tá o cachorrinho no meio do incêndio com uma xícara de café falando, it's fine, tá tudo bem. Então, são vários os problemas do Brasil. A gente tem um governo que já está contra a parede e não tem mais como reagir. A situação do governo Lula, isso já é dito em vários círculos da própria esquerda ligada ao governo, partidos daí que fazem parte da posição do governo atual, vem falando que o governo Lula está entrando num caminho, numa descendente que talvez não tenha mais recuperação. E eles estão preocupados com isso. Isso não é o wishful thinking, tá, pessoal? Tanto na guerra política quanto na real, você não vai mudar o status quo do dia para a noite. É um processo de continuidade, como o Satier muito bem colocou. E a gente tem que ter isso em mente. É um processo. E eu achei muito legal isso que o Paulo falou, porque eu adoro repetir isso à exaustão, Satier. Nós temos que criticar os tarados, os censores, os autoritários, os malucos, né, que estão aí falando de Hamas, prendendo gente no Supremo Tribunal Federal, perseguindo. Mas a gente tem que toda hora olhar para o nosso lado e falar, ok, e o que nós estamos fazendo a respeito disso?